nossa mãe, nossa padroeira, Virgem Santíssima, Mãe do Redentor, Nossa Senhora, Mãe cheia de amor, rogai por nós, venha pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Rogai por nós, venha pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. O anjo Gabriel, quando Deus enviou, disse que tu serias a mãe do Salvador. Maria refletiu, toda cheia de encanto. O anjo então disse: é obra do Espírito Santo. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Tu és minha mãe querida, a estrela que reluz, que ilumina os caminhos e nos leva até Jesus. Mãe da divina graça, mãe pura como a flor, estrela da manhã que o anjo anunciou. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Rogai por nós, venham pedir com fé, ó Virgem Imaculada, Maria de Nazaré. Confiantes na proteção do Imaculado Raposo, por nosso bispo, pelo nosso pároco, Padre Ícaro Vinícius e todo o clero, por todos nós, devotos do Imaculado Coração de Maria. Boa noite, pessoal! Eu quero ver mais de vocês. Boa noite, pessoal! Nós, Avante Juventude e da PASCOM, estamos muito felizes de estarmos aqui celebrando mais uma noite de novena em louvor ao Imaculado Coração de Maria. E nós trazemos o carisma da alegria. Então queremos passar um pouco da alegria para vocês. Vocês sabiam que nós temos um anjo da guarda? Sim ou não? Então Deus, Ele nos deu um anjo da guarda para nos guardar até o fim da nossa vida. Então, vamos louvar, agradecer a Deus por essa graça e também por tantas outras que Ele nos tem concedido. Bora cantar assim nas palmas. Amém! Vamos dar com continuidade a nossa novena cantando a Trindade Santa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai
Bendito seja Deus pelo seu tempo de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo para que nos fortaleça a sermos testemunhas fiéis no anúncio do reino de Deus. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vem orar em mim, orar em mim. Vinde orar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar em incendiar fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vem orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vem orar em mim, orar em mim. Vem te curar, vem te libertar nossos corações de toda opressão, vem te transformar, vem incendiar, transforma o céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Elevemos as nossas súplicas à Virgem Maria, para que, sob o seu olhar materno, nossas famílias vivam um amor que não desiste, permaneçam na fé e sejam fortalecidas na graça de Deus, fonte inesgotável de amor, misericórdia e salvação. Ó Mãe querida, guardai-nos lares na comunidade, fortalecei os corações nas provações e fazei de cada família um reflexo do amor de vosso Filho. Cantemos. Oh Maria, tua original, rogai
em nossas famílias a missão de transmitir às novas gerações o amor a Deus, o valor da oração e o compromisso com o bem. Educar na fé é semear no coração dos filhos a certeza de que Deus caminha conosco e sustenta cada passo. Com o espírito atento e disponível, acolhemos a palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura de hoje é uma leitura que dá continuidade à leitura de domingo, onde teve a ascensão do Senhor, né? Jesus subiu aos céus, e ali os discípulos olhavam para o céu para ver se ainda viam Jesus, mas não conseguiam mais ver. Mas, a pedido de Jesus, eles permaneceram em Jerusalém, em oração, no cenáculo, para esperar a vinda do Espírito Santo, né, que será Pentecostes, que celebraremos domingo que vem. Só para a gente introduzir na leitura de hoje, né, a gente precisava falar da ascensão e dessa preparação para Pentecostes. Então, os discípulos ali reunidos, juntamente com Maria, eles estavam no cenáculo. O que é um cenáculo? É um lugar de reunião, é um lugar de oração. E ali onde eles estavam, neste quarto, né, no quarto de cima, era onde eles costumavam rezar. Ali aconteceu também a instituição da Eucaristia, onde Jesus, né, fez a Santa Ceia, que a gente conhece, né, a Santa Ceia. Então, é um lugar de reunião. Como introduzir, trazer essa leitura para o tema de hoje, que é Maria Educadora, transmitindo a fé às novas gerações. É um tema desafiador. É um tema desafiador dos tempos de hoje. Por quê? Porque se a gente imaginar Maria e Jesus, se a gente fizesse uma pergunta para Jesus hoje,
Jesus, quem foi a sua primeira catequista? Jesus responderia para a gente que foi Maria, a mãe dele. Maria foi a primeira catequista. Por que nós falamos de catequese aqui hoje? Porque catequizar é educar na fé. Catequizar é ecoar a palavra de Deus. E todos nós aqui presentes devemos ser catequistas. Devemos ecoar a palavra de Deus. Devemos ser as Marias do tempo de hoje que evangelizam nos tempos de hoje. Maria, educadora da fé. Se formos olhar para Maria, a mãe de Jesus, será que foi fácil para ela educar o Filho de Deus? Jesus, perfeito, divino? Foi. Mas também foi difícil. Porque Maria educou Jesus para a humanidade. Maria educou Jesus com os valores de solidariedade, de verdade, de pertença, de caminhar em comunidade e de amar as pessoas com amor humano. Porque Jesus já é divino. Então, para Maria foi um desafio bem maior do que para nós hoje, porque a gente fala de humano para humano. E Maria falava de humano para divino. Ela educou o Filho de Deus, Jesus, a primeira educadora na fé, a primeira catequista. E como transmitir a fé para essas gerações de hoje? Como ser uma Maria nos tempos de hoje? Como transmitir a fé em tempos tão difíceis, onde muitas outras coisas ocupam o lugar da fé? Onde Deus já não é mais tão presente na nossa vida como deveria ser. Onde Deus não é mais prioridade na nossa vida como deveria ser. Fico alegre. Deus fica alegre quando vê a igreja cheia. Nós devemos ficar alegres quando vemos a igreja cheia. Mas eu me pergunto, nos 31 dias de novena, a igreja estava cheia assim? Não. Hoje teve um motivo para ter muita gente aqui. Mas Deus tem um propósito muito grande de trazer essa palavra aqui hoje, de educar nos tempos atuais, nas novas gerações. Gerações sem limites, gerações sem objetivos, gerações sem referência. Se eu fizesse uma pergunta para as pessoas com mais de 40 anos aqui, quem foi a sua primeira catequista? Quem foi a primeira pessoa que te ensinou a rezar, que te encaminhou na fé? A maioria vai responder que foi a mãe, foi o pai ou foi a avó. Se a gente perguntar para a geração antes disso, eles vão responder outra coisa. Porque hoje quem educa os nossos filhos são as redes sociais, são os jogos, são as televisões, são as mídias, são os influencers. E quando a gente fala das gerações atuais, nós precisamos lembrar que nós estamos perdidos. Mas nós, como cristãos, não devemos perder a esperança. Nós, como cristãos, não devemos perder a esperança. Fabiano falou aqui na missa sexta-feira algo muito interessante e que todos nós sabemos. Nós estamos com os nossos jovens adolescentes perdidos dentro dos quartos, na nossa própria casa. Porque não tem mais pertença. Porque não tem mais o afago, não tem mais a escuta do pai e da mãe, não tem mais o diálogo dentro de casa. Com quem eles dialogam hoje? Com as redes sociais, com os jogos, com sua própria mente, com seu próprio medo. E aí a gente se questiona, onde estão as famílias? Onde estão os pais, as mães, as Marias de hoje? É um assunto que vem se debatendo hoje, não só na igreja, mas nas escolas, na sociedade, em todos os campos onde a gente anda, esse assunto vem se debatendo. O que será das futuras gerações?
O que será dessas crianças aqui hoje vestidas de anjo se não tiver um pai e uma mãe que o ensina na fé, que o eduque na fé cristã? Onde são os valores que nós pais, mães, devemos trazer para os nossos filhos? É um tema desafiador e muito difícil, porque é mais fácil educar os filhos dos outros do que educar os nossos próprios filhos. A palavra de Deus, ela é preciso primeiro falar para mim, para eu poder transmitir aos outros. E quando me deram esse tema para falar aqui hoje, eu me questionei. Não seria a pessoa ideal para poder falar, porque todos nós somos falhos como pai, como mãe, e como sociedade, e como família. Mas os 31 dias do mês de maio, a gente vem refletindo isso para que a gente possa acordar, para que a gente possa voltar o nosso olhar e parar o aceleramento que a gente está andando, parar para refletir as atitudes que a gente está tendo como pai, como mãe, como cidadão, como filha, como avó e como avô. Todos nós somos culpados do que está acontecendo com a sociedade hoje. Todos nós somos culpados do que está acontecendo com os nossos filhos hoje. Porque não paramos mais, como aqui no cenário, permaneceram para orar juntos. Permaneceram ali como na ceia, preparando para receber o Espírito Santo de Deus. Porque não sentamos mais juntos na mesa para comer. Os filhos comem no quarto, no sofá, diante de uma tela. Quando se sentam na mesa juntos, tem um celular. É triste ver uma mãe dar um celular para um filho porque ele só consegue comer assistindo um desenho ou vendo um jogo. É a triste realidade. Quem manda na nossa casa é o pai e a mãe. A autoridade da casa é o pai e a mãe. É triste ver os filhos dentro do quarto porque não tem um pai e uma mãe que possa escutar os seus medos, as suas angústias e as suas aflições. É triste ver a juventude se perdendo sem ter uma referência de pai e de mãe na sua vida. Se a gente olhar para o nosso passado, as gerações mais velhas que estão aqui, a nossa referência era o nosso pai, era o nosso professor, era alguém que a gente olhava e respeitava. Hoje, se você perguntar para um desses jovens adolescentes o que eles querem ser, um influencer. E aí a gente se pergunta, onde estamos educando nossos filhos na fé? Quando eu não oriento que roupa deve se vestir para vir na Santa Missa, quando eu oriento que não pode vir comer na missa, que não pode trazer brinquedo para a missa, aqui é um lugar sagrado de santidade, onde se busca a palavra de Deus e valores cristãos. O pai que traz outras coisas para distrair o filho, não educa na fé, mostra que o ter é mais importante do que o ser, mostra que as coisas são mais importantes do que a palavra de Deus. Se eu venho para o sagrado, eu tenho que mostrar para o meu filho que este lugar é sagrado. Eu tenho que mostrar para o meu filho que a oração é mais importante. É só uma hora de celebração. Uma hora não mata ninguém de fome, nem de sede e nem de brincadeira. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. A palavra de Deus é para a eternidade. Tudo isso aqui passa. Tudo. O nosso filho cresceu e a gente nem viu. As nossas crianças estão aí e a gente também não está vendo crescer. É bonito uma igreja cheia, mas Fabiano também disse aqui na missa, mas de pessoas que vêm aqui buscar remédio para a minha dor, para a minha tristeza, mas não buscam o mais importante, o amor de Deus, a educação da fé. Se a gente não acordar para a vida que nós estamos tendo hoje, para as gerações futuras, talvez não haverá mais catequismo, talvez não haverá mais educação na fé, talvez não haverá mais pessoas que vão falar de fé, porque a gente já vê até nas redes sociais pessoas sendo perseguidas, padres, pregadores,
Então nós, cristãos católicos, precisamos acordar e educar na fé as gerações futuras. São elas os novos cristãos. E nós somos os formadores dos cristãos do futuro, dos humanos do futuro, das pessoas do futuro. E nós somos o resgate também das famílias, das futuras gerações, onde os casais hoje não querem ter mais filhos porque é difícil educar, né? Mas quando tem um pai e uma mãe que educa, que respeita, que tem diálogo, que olha como Maria olhou para Jesus, nós teremos famílias sim no futuro. Isso depende de cada um de nós. Isso depende de cada pai, de cada mãe que está aqui hoje. De cada pai, de cada mãe que preocupa com o futuro também da igreja. Educar na fé não é fácil, porque hoje as redes sociais distorcem muito a realidade de fé. Mas quando nós temos em casa um lugar de oração, um lugar onde nos reunimos para orar, um lugar onde o pai escuta o filho, um lugar onde o esposo escuta a esposa também escuta o esposo, isso é família. Maria passou todas as dores também que nós passamos, ensinou Jesus a passar por essas dores e sofreu junto com ele. E nós também precisamos perseverar no sofrimento, na dor, no diálogo e olhar para dentro da nossa casa. Olhar para dentro da nossa casa. Como eu disse aqui no começo, se alguém perguntar, é mais fácil educar o seu filho ou o filho dos outros? O filho dos outros é mais fácil. Sempre será mais fácil. Então, que a palavra de hoje possa trazer para a nossa vida um modelo de Maria, educadora. Maria, aquela que transmitiu a fé a Jesus, aquela que levou Jesus para a humanidade, aquela que não só falou com palavras, mas vivenciou, teve a experiência de fé dentro da sua própria casa. E é assim que nós também devemos ser. Não só falar de fé, não só falar de oração, mas experimentar, vivenciar e testemunhar a palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola e dentro da nossa sociedade. Não é fácil, é um desafio. E é um desafio para todos nós que estamos aqui, como pai, como educador, como filho, como jovem, como adolescente. Mas nós precisamos trazer primeiro para dentro da nossa casa, assim como Maria, modelo de fé, modelo de esperança, modelo de coragem e modelo de testemunho. Ela é o espelho. Ela é o espelho para cada um de nós. Uma mulher batalhadora, que se pôs a serviço, que mesmo tendo medo, ela disse sim ao projeto de Deus, quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Aquela que também pediu Jesus para transformar a água em vinho e disse aos discípulos, faça tudo o que ele vos disser. É assim também que nós devemos dizer aos nossos filhos, dizer sim ao projeto de Deus, que é a família. Dizer também para os nossos filhos e familiares, façam tudo o que ele vos disser. Esse é o melhor caminho. Que Maria nos proteja, que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza, e que as palavras da leitura de hoje possam permanecer no nosso coração, e que a gente possa fazer da nossa casa o cenáculo de Jesus. O cenáculo, a igreja doméstica. A igreja doméstica. Nunca esqueçam disso. E que possamos também lembrar, a igreja é lugar de oração. A igreja é um lugar de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E para
algumas gerações, talvez algumas crianças nem conhecem essa música, mas essa é uma música que toda criança aprendia antigamente, não é? De Padre Zezinho, eu acho. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. As Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, esqueço as palavras e adormeço, embora cansado, sem rezar como eu devo. Eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Cantemos a ladainha a Nossa Senhora, suplicando a sua intercessão e proteção. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, abrei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus.
sabedoria, serva do Senhor, causa da nossa alegria, roga por nós, vaso espiritual, vaso dolírico, vaso espírito de devoção. Torre de Davi, torre de marfim, rogai por nós, casa de ouro, arca da aliança, roda do céu, rogai por nós, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores. Aflitos, auxílio dos cristãos, rainha da esperança, rogai por nós, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rogai por nós, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, confessores, rogai por nós, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado, rogai por nós, rainha santa ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós os suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza do século e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Regina Celi, lembrare, aleluia. Regina Celi, lembrare, aleluia. Aleluia, aleluia. Regina Celi, lembrare, aleluia. Orais por nós, Deus, aleluia. Orais por nós, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Regina Celi, lembrare, aleluia. Orais por nós, Deus, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Agradecidos por tuas abundantes bênçãos em nossas vidas, recebei, Senhor, agora a nossa oferta.